Galera, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou faixa preta da Coab, líder aqui do Centro de Treinamento MR, e hoje eu estou aqui com a minha primeira aluna, a primeira de todas, a Mari, beleza? Então hoje a gente está aqui no nosso projeto, o segundo capítulo aqui dos nossos documentários, e hoje a Mari, eu vou fazer uma entrevista aqui, um breve bate-papo com a Mari. Tá tranquila, Mari? Tá tranquilo? É mais fácil fazer isso ou tá, Mari? Vou botar mais fácil, né, Mari? Tá, então eu vou deixar a Mari aqui se apresentar um pouquinho, o nome dela, tá bom, Mari? Seu nome, por que você escolheu o jiu-jitsu, da onde surgiu, você já gostava de luta, você pensava em lutar, como que foi? Faz sua apresentação, né, Mari? Chegou o seu momento de brilhar. Eu sou Maria Eduarda, lembra que me chamam de Mari, sou faixa azul com o nome. Assim, eu achava legal as lutas na TV, um monte de filme com luta e tal. E aí eu queria ter uma luta, porque minha irmã fazia Muay Thai. Aí eu achava legal, porque eu achava muito gosto. Aí eu pensei que eu queria fazer uma coisa e a minha irmã encontrou, ela estava passando e ela encontrou lá no outro espaço. E aí eu vim, nem sabia o que era pra fazer. Aí eu gostei, aí tipo, eu fiquei com um certo medo nos primeiros dias. Lembro bem do primeiro dia, fiquei morrendo de medo, aí cheguei em casa, quase tremendo, mas foi legal. Hoje em dia eu me sinto bem melhor, mais confiante no estudo. Então, a Mari, ela foi a minha primeira aluna. Logo que eu já tinha alunos assim, que eu dava aula, ajudava na academia, dava aula, mas eu nunca tive uma turma minha, né? Uma turma minha, alunos meus. E a Mari foi a minha primeira aluna. Ela chegou e já foi para mim foi um desafio, porque era meu primeiro momento ali no meu espaço, dando aula, e a Mari chegou. E a Mari era uma menina muito, muito tímida, né, Mari? Que até pra gente falar, Mari, conta até 10, não. Ela tinha vergonha de contar. E eu sempre uso a Mari como exemplo, quando eu converso com alguém, do benefício que o jiu-jitsu faz, não só o jiu-jitsu, a arte marcial na vida da pessoa, não só na questão do esporte em si, da pessoa mesmo, né? A Mari hoje é uma outra pessoa completamente diferente, né, Mari? Hoje ela conversa, hoje ela arruma briga com as pessoas, separa a briga na escola, mas ela fala com você olhando no seu olho, cabeça erguida, e postura mesmo de mulher, e mudou muito. E, Mari, voltando aí pro jiu-jitsu, então você queria fazer uma arte marcial, aí sua irmã que encontrou, e foi. E qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você chegou? Meu Deus. Muito medo, E Mari, qual que você acha que foi a sua principal mudança? Não na questão falando de jiu-jitsu, mas como pessoa. Como que era a Mari de antes e a Mari depois do jiu-jitsu? Eu tive mais confiança de falar, de realmente olhar nos olhos, porque eu não gostava de olhar no olho das pessoas, não. Só que depois do jiu-jitsu, depois de um bom tempo, eu comecei a me sentir mais segura, de tudo, de falar, de andar, das pessoas me olharem. Eu me senti bem mais segura, bem mais normal. Porque é o mais difícil, né? Toda pessoa que é tímida, muito tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Eu tive que trabalhar muito esse meu lado também. Até hoje, assim, eu sou uma pessoa que eu converso, falo com todo mundo, mas se eu estou num ambiente que eu não conheço, as pessoas demoram um pouquinho para mim me entrosar. Então, também eu sei o que você sentiu. E realmente a gente não gosta de olhar no olho. Parece que quando a pessoa está falando com você, começa a olhar muito, você já acha que você já está sujo, você alguma coisa com você. E é difícil. E aí foi a Mari. E na escola, Mari, teve alguma diferença? Na sua escola, no seu convívio social, em casa? Na escola, tirando os hematomas das suas lesões, em casa. Eu só comecei a, que não era que eu abaixava a cabeça. Só que eu
eu comecei a, tipo, responder também. Que as pessoas vinham falar, falavam que eu era quieto demais, grossa demais, aí eu comecei a ter coragem de responder. E tipo, não que, ai, uau, mas quando as pessoas falavam, descobriam que eu lutava, algumas começavam a falar, tipo, ai, falava, pelo menos eu faço alguma coisa, eu tinha mais coragem de olhar na cara dele e responder. Se expressar, né? Que hoje em dia, nesse novo colégio que eu tô, quando souberam, a gente ficou tipo, nossa, uau. E tipo, ninguém falou comigo direito. I know I made it when you see me in the coop with the wings. Don't fuck with the king, my bango ka-ching. I ain't no cook, but I still stir it up like I'm amigo. Catch your bitch, don't get through my wrist, weigh about 10 kilos. I'm locked and loaded. Nervoso com o negócio do correio. E aí, tipo, como já tinha uma menina que estudava comigo, que era a Camila, ela sabia que eu fazia jiu-jitsu. Aí ela pegou e falou, não, que a Maria faz jiu-jitsu, que nem adianta falar com ela, que ela vai responder na lata, que não. Que ela é confiante, ela sabe o que ela fala. E daí eu fui em casa. Não, eu só posso. Mas casa eu fiquei mais tempo. Casa eu fiquei mais tempo. Porque o jiu-jitsu é o que eu falo. Você nunca vai ver um lutador de jiu-jitsu, é muito difícil, não de jiu-jitsu, né? Enfim, um lutador, artista marcial, independente da arte marcial, você dificilmente vai conseguir tirar esse cara do sério. As pessoas têm imagem, né? Que ele luta, então ele é uma pessoa estourada, vai sair distribuindo porrada por aí. Não, e é o contrário. Você nunca vai ver, é muito mais difícil você tirar uma pessoa que luta do sério. Ela tem um autocontrole maior. Então, uma pessoa que é explosiva, ela se torna uma pessoa mais calma. A pessoa que é muito tímida, ela se torna uma pessoa mais... como que eu vou falar a palavra? Fica mais desenvolvida, mais... E realmente, a pessoa quando luta, dificilmente você vai ver ela brigando. É diferente do que você vê, por exemplo, o cara que sai para jogar futebol. Às vezes o cara vai jogar um futebol de domingo, se desentende, sai na porrada lá no domingo no futebol e acontece uma tragédia. Então dificilmente você vai ver uma pessoa que luta, ela respondendo a uma provocação, porque ela sabe a postura dela, ela sabe que se ela se envolver numa briga, ela vai machucar aquela pessoa. Então, não que a gente se passe por covarde, né? Mas a gente tem um autocontrole maior. Tipo, isso na antiga escola, antes de eu começar jiu-jitsu, eu respondia. Não tô na lata, mas eu respondia, eu ficava nervosa na hora. Agora, a pessoa pode me xingar com a que quiser. Vai estar entrando um e saindo no outro. Não tô nem ligando. E é isso, né? Quando a gente luta, a gente não briga, né? Quem luta não briga, não precisa. A gente vai se provar aqui, né? No tatame, vai se provar no campeonato, vai se provar na rua, não precisa me provar nada pra ninguém, né? Eu não sou aquilo que a pessoa está falando, então deixa lá. Cada um entrega o que tem, né? Então você entrega, se é isso que você tem para entregar, então é isso que vai ficar. E, Mário, passou um tempo, você imaginava que você ia chegar, ia graduar, chegar na faixa azul, hoje já alcançando seus primeiros graus aí na faixa azul? Você imaginava que você ia tão longe? Ou chegou um momento que você falou, meu Deus, eu nunca vou entender isso aqui. Antes do primeiro grau, eu achava que eu ia chegar no primeiro. Eu falava, não era pra mim, eu achava. E eu ficava tipo, não. Só que depois do primeiro grau, eu comecei a entender como que a coisa realmente funcionava, que era legal, eu comecei a falar mais, que aí eu comecei a fazer dinheiro. Aí eu falei, não. Consigo. Aí eu consigo. Aí quando chegou mais ou menos no... Quando eu peguei a Dani, eu falei que eu não ia mais conseguir. Aí não. Foi quando você deu uma parada. Que fiquei um mês. Fora. Aí eu fiquei tipo, com aquela coisa na mente. Não vai dar certo quando eu voltar, não vou lembrar nem como faz o blog, nem isso, nem aquilo. E quando eu voltei, eu lembrava algumas coisas. Eu falei, não é tão estranho como eu pensava. Eu falei, não, eu vou me machucar, fazer isso, mas eu vou continuar. Porque se eu me machucar, nem eu ficar acadêmico, ficar mais quando não ia se fora. Quando eu voltar, eu vou saber alguma coisa. Eu vou ser o zero do zero. Eu falei, não consigo. Aí eu fui machucando, não consegui. Machucando, foi ótimo.
A Mari passou por um período difícil, né, Mari? Você machucou o pé, não foi? Você no triângulo, depois no dedo, aí depois picou dengue, aí voltou, machucou a costela, aí ficou um tempo fora. Qual foi a última lesão? O joelho, né? Que machucou o joelho, né? Mas, assim, quando você tem, eu não posso falar pra você, Mari, vai ser um mar de rosas, você não vai se lesionar, vai ser tudo lindo, porque não é. É fácil eu postar aqui um vídeo bonito, você dando armlock e tal, mas a gente sabe que na realidade o dia a dia é diferente. Só você sabe o que você passa para estar aqui, como todo mundo passa para aqui, né? Às vezes trabalha, estuda, e podia estar agora descansando, mas não, vem treinar. E lesão machuca, mas sim, quem pratica o esporte está propício a isso. Né? Fala, eu vou parar porque eu estou me machucando muito no jiu-jitsu, eu vou fazer futebol, você vai se machucar no futebol. Se você jogar ping-pong, você pode se lesionar o ombro jogando ping-pong, vôlei, entendeu? Então, quem pratica esporte está sujeito à lesão. A gente tenta evitar isso ao máximo. Mas, de vez em quando, né? É umas Juliana da vida, né? Aí machuca. E é difícil. Mari, se você fosse dar um conselho assim para as pessoas. Mari, se você fosse hoje, a Mari de hoje, se ela pudesse falar, dar um conselho a Mari de 2 anos atrás, quando você começou, o que você falaria para a Mari de 2 anos atrás? Não um conselho, mas o que você falaria para a Mari de 2 anos atrás? Aquela Mari que entrou tímida, cabeça baixa, com medo de tudo, de todos. Que eu ia superar tudo isso, que eu ia ser mais confiante, mais quietinha, mais cidadania, mais bonitinha, tipo. Eu ia saber o que eu realmente ia fazer, porque aqui a gente tem que ter uma confiança, a gente tem que confiar em si mesmo, porque se a gente não confiar, vai falar, vou colocar o armlock, mas não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. Aí vai e realmente vai dar certo, mas você fala, não, se eu segurar na mão, se eu pegar, passar a perna direita, confiar em mim vai dar certo. Eu aprendi então que para as coisas realmente darem certo e as coisas que eu quero darem certo, eu tinha que primeiramente confiar em mim para entender. E aqui que eu entendi isso, que eu tinha que primeiro confiar em mim, do que, sei lá, confiar não nas pessoas, como que eu posso dizer, tipo, se não der certo, não dava certo, falava. Não, agora eu tenho que confiar em mim para eu entender o que realmente é. Que, tipo, se eu for andar na rua, e se eu colocar o pé errado? Ia ficar aquilo na mente. E uma hora ia dar errado, a gente sempre ia ficar se culpando. Não, confia em mim, eu vou conseguir, eu vou colocar o pé, vou colocar o outro. Que ia ser mais confiante, coisa mais de confiança mesmo. Então, hoje você pudesse falar para a Mari no início, seria obrigado por não ter desistido, né? Por ter seguido em frente. E hoje, se hoje eu sou a Mari confiante, se hoje eu acredito que eu posso, que eu consigo iniciar algo e eu vou chegar até o fim, foi graças àquela Mari lá do início que não desistiu. E se você fosse hoje dar um conselho para outras meninas, porque o jiu-jitsu é um esporte complicado para a mulher. É um esporte de extremo contato, um esporte onde ainda a soberania masculina, né? 80% do público é masculino, embora que aqui hoje sempre tem um público maior feminino, né? A procura. Hoje não, hoje está bem parelho, mas no início eram mais as meninas, né? Então isso acaba ficando mais fácil para vocês, né? Para as meninas que chegaram. Mas você entrou ali, a primeira praticamente eram só homens, ainda não tinha. Você foi a primeira mulher a chegar, né? Então, se você fosse dar um conselho para as meninas que pensam, estão em dúvida, não sabem se vai, se não vai, às vezes olham e ficam com medo, fica insegura de entrar e praticar o jiu-jitsu, treinar. Se você pudesse dar um conselho para elas, qual seria? Só vai, porque assim, a gente vai chegar, a gente vai ver que tem um monte de homens. Eu vou falar dos primeiros treinos, quando tinha o Diego, o Rai, um monte de homens. Eu realmente ficava com medo, falava, não, me lasquei. Mas não, porque eles sabem
que eu tenho menos força que eles. Então eles não vão vir pra me machucar, eles não vão vir pra quebrar meu braço, pra quebrar minha perna, eles não vão fazer isso. Então eu tinha, assim, eu acho que se a gente realmente quer fazer uma coisa mesmo, a gente tem que ir pra testar como que é. Porque não adianta a gente ficar falando, ai não, eu vou chegar e só vai ter homem, só vai ter isso, aquilo, vou me lascar. Não, porque a gente não vai saber como é até isso. Então, querendo só ter uma coisa na mente, ai, deve ser legal. Será que se eu fosse, realmente vai ser legal? Só vai. Mundo, espírito, jiu-jitsu vai ser legal. É isso. Então, o conselho seria só vai, né, Mari? Então, isso é importante porque tem muitas meninas que às vezes querem, mas acabam ficando com medo, ficando insegura. É importante também, né, você procurar um local que você confie, saber a procedência. Então, assim, é o que eu sempre falo para quem pensa, eu não sei qual escola eu vou, o que eu vou fazer. Procure um local onde o seu professor ele não esconda a história dele, onde você consiga ter acesso da onde ele veio, qual a formação dele, quem são os mestres dos seus professores, qual a equipe. Então, o importante é né, saber da índole, saber de onde veio, qual que é a história. Então, um cara que não tem uma história, não fala muito, você não sabe, não apareceu do nada, não é bacana. Então, é legal você saber pesquisar sobre o professor, aonde que ele se formou, quem é o mestre dele, qual que é a procedência do mestre dele. Porque eu acho que tudo é um encaixe, né? O seu professor, hoje eu dou aula para você, pode ser que amanhã você tenha seus alunos, então, e vai indo, quem é o meu mestre que me formou, quem é o cara que formou a Mari. Então, seus alunos vão querer saber da sua história, de onde você veio, sua árvore, de onde você veio. Então, é importante, Mari. E é isso, Mari. Esse lugar que a gente Se sinta acolhida, né? Confiante. Porque é muito bom, principalmente quando aquele tempo que eu passei coisas lá. Foi bom, foi interessante eu me sentir que eu podia falar com você, que eu podia falar contigo, que eu podia falar, que eu ia ser escutada e que vocês iam me dar conselho. Também foi muito bom. E foi uma das coisas que também falou, tipo, eu vou continuar, sabe? Eu vou continuar naquele lugar. Isso é importante também, porque jiu-jitsu, ele, para muitos, é mais do que um esporte, é uma terapia, né? Às vezes um competidor, mas aquilo ali é só válvula de escape. Você vai ali, você treina, você soa, você se desgasta, você ri, você chora com o problema dos amigos, sorri, fica triste com as derrotas dos colegas, se alegra com as vitórias e aquilo ali é o seu momento que a gente fala, não, esse aqui é uma hora e meia que eu não tenho problema, que eu não tenho nada, que eu esqueço lá fora. E aí depois que termina aqui, você vai embora e fala, bom, agora eu estou mais preparado, tá? Às vezes eu estou até com alguma coisa assim, um problema difícil, eu vou treinar, parece que depois que eu saio do treino, minhas ideias começam a clarear, eu falo, olha, eu não precisava ficar tão tenso, tão irritado ou tão preocupado. A solução é essa aqui, então a gente vai bem mais que esporte, né? Acaba virando uma terapia. Bom, e Mari, é isso. Queria te agradecer do coração por você ter aceitado. Eu sei o quanto é difícil você sentar aqui e falar na frente das câmeras não tem muita gente aqui, temos apenas a Juliana. Mas assim, eu sei o quanto é difícil você falar. Foi se expressar, né? Ainda é uma parada bem difícil para você. Melhorou demais, muito. A Mari, acho que de 2 anos atrás, nunca foi isso, né, Mari? Mas é importante e podia ser com uma pessoa diferente, porque você foi a primeira mulher que acreditou no meu trabalho, primeira mulher que entrou ali naquele espacinho, está comigo até hoje e espero que eu siga com a trajetória do jiu-jitsu até que eu possa te entregar ali a faixa preta e falar, pronto, até aqui eu cuidei, agora é com você. E é isso, Mari. Mari, brigadão. Obrigado aí pela confiança, pela parceria. E é isso, galera. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio aí, um breve documentário com a nossa Mari.
E é isso, galera. Logo mais vem mais novidades. E é isso. Mari, quer falar alguma coisa, alguma consideração final? Eu quero que ele chorou quando ele teve minha frase. E falar aqui, Mari. Não, Vou cortar essa parte. Valeu, obrigado, Mari.